6 do capítulo. Eu lerei na minha versão NVI, os irmãos acompanhem, por favor, de suas versões, que diz assim: Naquela noite o rei não conseguiu dormir. Por isso ordenou que trouxessem um livro das crônicas do seu reinado e que o lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele lhe havia preparado. Os oficiais do rei responderam: é Amã que está no pátio. Faça-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer de honrar? E Amã pensou consigo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a algum dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. O rei ordenou então a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real, não omita nada do que você recomendou. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com um manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando à frente dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem o prazer de honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa com o rosto coberto, muito aborrecido, e contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua esposa, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. E, enquanto ainda conversavam, chegaram os oficiais do rei às pressas. Levaram Amã para o banquete que Ester havia preparado. Pai, eis a tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos diante da tua palavra, através da instrumentalidade do teu Espírito Santo, Senhor. Como é bom conhecer mais de ti, através daquilo que o Senhor nos revelou, a tua palavra. Agora, Senhor, a despeito da dificuldade dos textos, a despeito da distância temporal e geográfica que esse texto foi escrito, nós pedimos: tenha misericórdia de nós, se propício ao teu povo e ministre aos nossos corações individualmente conforme a nossa necessidade, para que nossas vidas sejam motivo de louvor ainda maior ao teu nome. Nós oramos gratos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pela manhã, capítulo 5, nós falávamos sobre o pedido de Ester ao rei. Ester se veste depois de 3 dias de jejum e se apresenta diante do rei. Era um risco, tinha 30 dias que o rei não chamava Ester para aparecer em sua presença, e o risco era, se o rei não desse um sinal para que ela se apresentasse, ela seria morta. Ester alcança a misericórdia do rei. Nós
Nós sabemos quem é o Senhor da história. O próprio Senhor, ele faz a intervenção e Xerxes levanta o seu cetro de ouro, de modo que é um sinal para Estécia chegar. E Xerxes fala: qual é o seu pedido? Ele sabia que ela não estava ali por acaso, não era alguma coisa pequena. O que você quer? O que te aflige? O que está tirando o seu sono? Até a metade do meu reino. Ele falou publicamente: até a metade do meu reino é seu, Esté. O que você deseja? E Esté, vocês lembram da história? Uma mulher prudente, humilde, fala: Senhor, eu quero te convidar para um banquete. O Senhor, meu rei, se eu achei graça diante de ti, o Senhor e Amã, aquele que deseja matar o meu povo. É lógico que ela não falou assim, mas ela convidou Amã. E o rei imediatamente fala: ok, tragam Amã. E vão os dois para esse banquete. Mais uma vez o rei fala: minha filha, meu amor, minha esposa, o que você quer? Até a metade do meu reino. Eu te dou, o que está te agoniando? Qual é o seu pedido? Qual é o seu desejo? E Esther, mais uma vez, ela fala: oh, meu Senhor, se eu achei graça diante de ti, se você tem alguma consideração por mim, o meu pedido é esse: volte amanhã para um outro banquete. Amanhã eu te falo. Agora não, volte amanhã, mais uma vez. Eu prepararei mais um banquete e te darei a resposta. Traga Amã novamente. Amã sai daquele banquete na lua. Ele sai flutuante. Um homem poderoso estava sendo honrado ali. Só estava ele, junto à família ou casal da realeza. Até que ele passa por Mardoqueu. Era o judeu que não se curvava diante dele. E aquilo é a gota d'água. Ele fala: olha, ele chega em casa, pelo simples fato de ter lembrado que Mardoqueu existia. Ele chega em casa, está sua mulher e alguns amigos. Ele começa a se vangloriar, falando dos seus feitos, que ele estava num banquete, somente ele junto com o rei e a rainha. Mas ele fala: olha, além disso, eu quero dizer que tudo isso não me dará satisfação enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio. Eu preciso acabar com esse camarada. Enquanto ele não morrer, eu não me dou por satisfeito. E Zéres, sua esposa, os amigos falam assim: é isso mesmo, amor. Não pode, ninguém se levanta contra você. E dão uma ideia para ele: faça uma forca de 20 metros. Uma forca de 20 metros. Não basta morrer, tem que morrer para todo mundo ver. 20 metros a forca. Faça uma forca, para quando ele morrer, todo mundo ver. Não estava ainda na data de matarem os judeus. Mas estava tão contrariado aquele homem, que Mardoqueu tinha que morrer já. Tinha que morrer naquele instante. E ele aceitou a sugestão, ou a orientação. A orientação era o seguinte: olha, amanhã, logo cedo, logo de manhã, vá ao rei e já peça para enforcar ele. Porque aí o seu jantar vai ser alegre. Quando você estiver naquele banquete, já com um assassinato nas costas, vai ser tudo melhor. Já está morto Mardoqueu, agora é só desfrutar do banquete. A última frase do capítulo 5 diz assim: a sugestão agradou a Amã. Agradou e ele mandou fazer a forca. Olha que interessante. O texto que nós lemos, que naquela noite o rei não conseguiu dormir. Enquanto Amã planejava o mal, a providência divina executava o bem. Naquela noite o rei não conseguiu dormir. Providencial insônia. Verso 1 ao verso 5, o rei não conseguia dormir. Imaginem a mania desse rei, ou imaginem o passatempo desse rei. O homem gostava de ler crônicas. O homem gostava de ler atas. Me dê as atas. Alguém lembra disso? Me dê as atas. Eu também gosto de ler atas. Eu quero os últimos 5 anos, como a gente conhece um pouco da história, ele gostava de ler atas. Eu quero ler as crônicas, as histórias do meu reinado. Por conta da uma insônia, começa a ser lembrado de tudo que tem passado.
Até que chega um momento que ele é lembrado de uma conspiração. E essa conspiração foi interrompida, o pior não aconteceu, ou seja, o seu assassinato, por causa de um homem chamado Mardoqueu. Que insônia bendita, lendo. E quando lembrado de que através de Mardoqueu, uma grande conspiração para matá-lo foi interrompida, a pergunta do rei foi automática. Que honra, que reconhecimento, o que foi feito para esse homem Mardoqueu? A resposta foi nada, não foi feito nada. Ao que tudo indica, o rei pensou, não pode. Como eu posso agora remediar? Como eu posso honrar esse homem pelo que ele fez? É claro, eu preciso honrar esse homem. Ele salvou o rei e o reino. O que eu posso fazer? Qual a recompensa? Como eu honro esse homem? E diante daquela necessidade urgente de remediar um ato de ingratidão, ele fala, tem algum oficial, tem algum funcionário real, alguém que possa me ajudar nessa questão? E eis que alguém olha e fala, ó, Amã está chegando. Amã está chegando. Amã está no pátio, Realeza. Parece que foi marcado, não? Parece que foi agendado. Parece até Batista. Batista marca o horário certinho. Aqui é assim, graças a Deus. Né? Batista. Marcou direitinho o horário. Exatamente na hora. Que bela providência do Senhor, não? Que bela providência do Senhor. Aquele homem estava chegando para pedir a cabeça de Mardoqueu. Ele estava chegando com uma orientação que fora dada para pedir, olha, Mardoqueu não pode mais viver. Hoje, ele tem que morrer. Ele tinha chegado para pedir não só a morte, mas uma humilhação pública daquele homem. Esse judeu tem que ser enforcado a 20 metros de altura para que todos vejam. Humilhação até a morte. Era a proposta daquele homem naquele dia. Mal sabia ele que sairia dali para enaltecer e honrar quem ele mais odiava. Algo interessante que Garofalo fala aqui, ele chama a nossa atenção, é sobre essas reviravoltas da vida, não? Essas surpresas que a vida nos reserva muitas vezes. A vida ela está acontecendo, independente da nossa vontade, ela está acontecendo. E sabemos muito pouco, essa é a verdade, sabemos muito pouco. Nós devemos sempre agir de acordo com aquilo que a gente sabe. Mas a verdade é que devemos ter humildade para entender que existem coisas que simplesmente acontecem e que nós não temos a menor noção, a menor ideia de como terminarão. A gente começa uma coisa e não sabe se vai conseguir terminar. A vida simplesmente acontece. Pense na sua vida. Quantas coisas aconteceram até você chegar aqui, muitas das quais você não teve nenhuma ação. Você simplesmente estava vivendo o melhor que você podia viver. Durante um tempo, talvez até inimigo da palavra, inimigo do Senhor. Mas as coisas aconteciam. Como é que você veio parar até aqui? As coisas aconteceram. Debaixo da direção de Deus, obviamente, mas coisas talvez que você nunca planejou. Ou coisas que você planejou e não foram para frente. As coisas simplesmente acontecem. Pense na sua semana, seu trabalho. Algumas coisas que você planejou, outras que você não queria, simplesmente aconteceram. Para hoje, talvez. Pense nesse dia relatado aqui na história, quando Mardoqueu sabia, aliás, Mardoqueu não sabia sequer qual era o plano de Esté. Eles não estavam mais se comunicando, lembra? A última comunicação foi, olha, veja isso daí. Mas ele não sabia qual era o plano de Esté. Tampouco sabia qual era o plano de Amã. Ele não sabia qual era o plano de Amã. Provavelmente não sabia de nada. Ele estava apenas o quê? Vivendo, esperando, provavelmente clamando a Deus. Afinal de contas, ele sabia que existia um decreto para matar o seu povo. Mas existem coisas que nós não vemos e vão acontecendo debaixo da providência do Senhor. A vida dele estava marcada para acabar naquele dia. E mais uma vez a soberania de Deus e a responsabilidade humana estão frente a frente, face a face.
Mardoqueu tinha feito a parte dele. Esther estava na metade do seu plano. Já tinha tido um banquete, ela tinha chamado para outro. Eles faziam o que era possível, como nós muitas vezes fazemos o que é possível. Mas o Deus que tudo pode, o Deus que não dorme, providencialmente conduzia a história de todos eles. Mardoqueu, sem saber, estava com a sua vida marcada para ser findada naquele dia. Como eu disse, existem coisas que nós não sabemos, vão acontecendo debaixo da direção do Senhor. Não é assim, meus irmãos? Alguns livramentos, Deus permite que a gente veja depois que passa. Outros não. Tem coisas que você fala assim, meu Deus, eu estava lá. Foi isso que aconteceu, meu Deus. Quantos livramentos? Porque o Senhor da história conduz a nossa história, sem que a gente saiba. Fazendo o nosso melhor, muitas vezes, sim, mas às vezes fazendo o nosso pior também. Às vezes, mesmo fazendo tudo para atrapalhar. Agora mesmo, nesse instante, nós oramos, louvamos, suplicamos, podemos ligar para alguém e nos disponibilizar para ajudar um ente querido, uma pessoa. Podemos muitas vezes abrir mão de um espaço da nossa agenda para dedicar tempo para alguém, para discipular, para servir. Mas tem coisas que acontecem, mesmo a gente fazendo o nosso melhor, que nós não podemos sequer desconfiar que Deus está operando em meio às nossas ações. Às vezes você se disponibiliza para discipular alguém e a pessoa só quer tomar o seu tempo, não tem interesse nenhum em ser discipulado. Ele quer uma terapia, ele quer te analisar, ele quer ver o que vem de você, não tem interesse nenhum para discipular. Deus continua conduzindo. Faça o seu melhor. Deus continua conduzindo. Tem pessoas que você começa a discipular, às vezes você não dá nada, mas ela vai dar fruto de 100 por 1. Continue fazendo o seu melhor. Voltando para o texto, nesse dia aqui, como eu disse, nesse mesmo dia, Amã, chamado por Xerxes, ele queria matar Mardoqueu, mas ele é chamado por Xerxes. Naquele dia, o plano de Amã era tirar a vida, mas o plano de Deus era diferente. O plano de Deus era honrar um homem. Ele escolheu aquele mesmo dia para começar a mudar a história do seu povo. Ele escolheu aquele mesmo dia, marcado para a morte, para honrar, sem que ninguém soubesse. Nem Amã, nem Mardoqueu, nem Esther, todos estavam vivendo suas vidas. Talvez essa seja uma excelente história para te ajudar em sua ansiedade. Muitas coisas acontecem sem que você saiba. Mardoqueu não sabia nem que estava com a vida em risco, mas também não sabia que seria enaltecido e honrado naquele dia. Talvez isso ajude na sua ansiedade. Talvez, quem sabe, Salmo 127 ajude melhor. Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Inútil será para vocês levantar cedo e dormir tarde, a trabalhar duamente por alimento, pois Ele concede o sono a quem ama, e a insônia também. Os filhos são herança do Senhor, os frutos do ventre, uma recompensa, como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos da juventude. Bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Nossa vida pertence ao Senhor, até a nossa prole vem do Senhor. Meus amados, o que eu quero dizer é que, espiritualmente falando, tratando da vida eterna, eu não posso cuidar de vocês. Seu esposo não pode cuidar, sua esposa não pode cuidar, seus filhos, seus irmãos, seu pai, sua mãe. Ninguém pode garantir absolutamente nada. Por outro lado, o mundo não para, o mundo não deixa de tramar o mal contra a sua vida. Você que pertence ao Senhor, saiba que você é odiado pelo mundo, assim como o mundo odiou o nosso Senhor. É uma infantilidade achar que o mundo deseja conviver conosco. Eles mataram Jesus que não pecava. Imagine um verme igual a mim. Se por um lado nós não temos ninguém que possa nos garantir, e por outro sabemos que o mundo trama o mal contra nós, a verdade insofismável é que aquele que não dorme, ele cuida de nós.
é uma garantia. Quem sabe se na época de Mardoqueu, na época que Mardoqueu livrou o rei, ele falou para Esté, para que Esté levasse até o rei a trama. Lembram disso? Quem sabe se nessa época aqui ele não recebeu nada, nem um obrigado. Quem sabe se nessa época ele não tenha ficado um pouco chateado. Quem sabe não murmurou. Eu acho que eu daria uma murmurada, viu, Paulo Sérgio? Reizinho mal educado, nem um obrigado, nem para me chamar para um banquete. Quem sabe não recebi um obrigado, uma demonstração de gratidão. Próxima vez eu deixo ele morrer. Motivação nenhuma para cuidar desse rei. Talvez isso já tenha acontecido com você. Não foi reconhecido, não recebeu um carinho no ombro, não recebeu um muito obrigado, uma recompensa talvez. Meus amados, não desanimem em fazer o bem. Não que você deva fazer o bem esperando receber algo em troca, mas a verdade é que fazer o bem sempre dá frutos. No tempo certo, no tempo de Deus, sempre dá frutos. Fazer o bem sempre dá frutos. Deus age, Deus honra no tempo dele. Pode ser que a pessoa para quem você fez bem nem reconheça, mas aquele que tudo vê, ele honra, ele age. Deus honra. Por outro lado, a idolatria traz vergonha. Lembram que nós falamos da idolatria pela manhã? Amã era um idólatra. O que ele adorava? Ele mesmo. Ele era um idólatra dele mesmo. Amã vive para a sua própria honra. Amã vive para isso, para a sua própria honra. Veja que ironia, veja que ironia. Amã, quando foi falar com Xerxes, que deveriam eliminar um povo da face da terra, ele deixou uma informação de fora. Qual foi a informação? Qual era o povo? Ele não falou qual era o povo. Simplesmente falou, tem um povo que nós precisamos eliminar da face da terra. Eles não obedecem. Tem outras práticas. Não presta. Ele omite uma informação. Xerxes, ao chamar Amã, que estava no pátio, para dar uma orientação a ele, antes de dar a orientação, Xerxes faz uma pergunta. Como honrar um homem? Mas ao fazer essa pergunta, Xerxes, olha que ironia, ele também deixa de dar uma informação. Ele também omite uma informação. Qual informação? Quem seria honrado? Como é que eu faço para honrar um homem? Ele omite a informação de qual seria o homem. Ora, você está falando com Amã? Amã é um idólatra dele mesmo. Quando o rei pergunta o que se deve fazer a um homem que o rei tem o prazer de honrar, Amã pensou consigo mesmo, automaticamente, a quem o rei teria prazer de honrar, se não? Ora, a mim? Quem mais? Quem mais? Cabeça de Amã era clara a intenção do rei. Somente ele poderia ser alvo de tamanha honraria. Na cabeça de Amã não podia passar mais ninguém, não tem mais ninguém aqui que seja digno de honra como eu. Assim somos nós muitas vezes. Sem saber absolutamente nada, chegamos a conclusões de absolutamente tudo. Amã não sabia de nada, mas já chegou à conclusão, é comigo, só pode ser eu. Quem mais nessa sala poderia ser alvo de tamanha honra? Nós somos assim, meus irmãos. Talvez você saiba como é. Sem saber de nada, a gente chega à conclusão de tudo. Fulano não gosta de mim, essa é a sua conclusão. Mas talvez seja porque ele já percebeu que você não gosta dele. Cicrana é diferente comigo, essa é a sua conclusão. Mas talvez seja porque ela já percebeu que suas atitudes são diferentes com ela. A melhor de todas. O pastor pregou para mim hoje. O nome disso é egocentrismo. Eu estou no centro do universo. Quer dizer, o pastor preparou um sermão só para mim. Pois, pensando em mim, semana toda.
Se o pastor pregou a palavra, o pecado é uma verdade na sua vida, quem ministrou ao seu coração foi o próprio Espírito através da palavra de Deus. Se não foi palavra, é outra coisa. A idolatria nos faz cegos, meus irmãos. É isso que eu quero dizer. Nós ficamos cegos. Eu sempre acho que eu sou alvo de todas as atenções. A minha rua toda está contra mim, só porque eu sou crente. É o maior crente da face da terra. Satanás está se levantando contra mim. Satanás está levantando contra você? Rapaz. Porque ele não é onipresente não, viu? Largou tudo porque você tem que ser ele diretamente. Percebe? A idolatria deixa a gente cego. Paulo nos ajuda, Romanos 12:3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos, além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Talvez, antes de falar, Satanás está se levantando contra mim. Talvez, não sei para vocês. Talvez a melhor análise seja, ô Senhor, me livra de mim mesmo. Eu tenho atrapalhado tanto a ação do Espírito na minha vida. Talvez. Eu já orei assim algumas vezes e continuo orando. Senhor, livra-me de mim mesmo. Nós devemos pedir para enxergar com olhos espirituais, para não ficarmos cegos como Amã. Vejam a declaração de Amã para o rei. Vejam o sonho desse homem. Quando o rei pergunta e ele fala, é comigo, isso é para mim. Ao homem que o rei tem prazer em honrar, ordena que tragam um manto do próprio, tem que ser a roupa do próprio rei. Tragam um manto do próprio rei. E um cavalo que o rei já montou. Tem que ser o cavalo que o rei já montou. E que o leve o brasão do rei na cabeça. Ó. Em seguida, seja o manto e o cavalo confiados a algum dos príncipes. Pegue um nobre, tem que ser um nobre. E ó, ponha um manto sobre o homem e venha conduzir o cavalo gritando pela rua, proclamando, aqui na rua Monteiro Lobato, olha, passando aqui. E vai gritando, isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. É o sonho dele. O sonho desse homem, olha que declaração, é grotesca, é infantil, é tola, cego, é boba, é idolatria sem fim, é uma cegueira ambulante. Nós estamos falando de um homem poderosíssimo, rico, com uma família grande, mas é um anão espiritual que tem necessidade de ser visto. Eu preciso ser visto, eu preciso que o povo me veja. Chame um nobre para apontar e falar, é isso que o rei faz. Pois bem, a resposta do rei veio imediatamente. Excelente, Amã, excelente a sua ideia, eu gostei, ela é maravilhosa, que proposta maravilhosa. Olha, sem perder nenhum detalhe do que você me falou, exatamente como você me falou, faça o mesmo, agora mesmo, exatamente como você me disse, faça agora com Mardoqueu. Você consegue ver, você consegue enxergar o rosto desse homem, fechando? A palavra de Deus não nos dá detalhes de como foi, mas é fácil da gente imaginar, não? Ele já estava, sou eu, e quando ele faça exatamente isso com Mardoqueu, você consegue imaginar o nome dele? O semblante deve ter fechado, ele deve ter murchado, curvando. Já aconteceu isso com você? A expectativa de, hoje eu vou bombar. Você tem certeza qual vai ser o resultado. Você tem certeza das suas conclusões. Você tem certeza do que está fazendo, certeza do que faz, do que diz. Você tem certeza. E acontece exatamente o contrário. Já aconteceu isso com você? Completamente o contrário daquilo que você... Que reviravolta, meus irmãos. Que reviravolta. Amã tinha muita influência. Ele conhecia bem Xerxes, e ele não era louco de desobedecer aquele rei.
Ele tinha saído daquele dia de casa de peito estufado. Eu vou acabar com Mardoqueu. E vou acabar de uma maneira muito bacana, muito maravilhosa. Vai ser pendurado, ele vai morrer hoje. E chega diante do rei. Me perdoe, eu não lembro agora o nome do autor. Ele fala que a gente percebe no diálogo uma certa altivez por parte de Amã, porque geralmente na presença do rei as pessoas falam assim: olha, se o Senhor achar graça diante de mim, conceda assim. Então, uma postura natural, aguardada para esse momento é: olha, se o Senhor entender que vale a pena, proceda assim para honrar uma pessoa. Ele estava tão cheio de si, que ele já foi respondendo direto: ó rei, é o seguinte, pega um manto seu, pega um cavalo seu, bota uma coroa. Ele estava tão à vontade, e de repente, antes dele montar o cavalo, ele cai. Que cena! Mas a cena pior deve ter sido depois. Depois de receber, o rei fala: você vai pegar agora o manto. Ele pegando o manto para Mardoqueu. Pense na boa vontade. Selando o cavalo para Mardoqueu. Pense na boa vontade desse homem. Colocando Mardoqueu no cavalo do rei. Saindo pelas ruas. Proclamando palavras de honraria a Mardoqueu. O homem que ele tinha como único empecilho da sua infelicidade. A única coisa que impedia aquele homem de ser feliz era Mardoqueu vivo. E ele puxava aquele cavalo e falava: olha, esse aqui o rei está honrando. Esse aqui o rei está honrando. A palavra de Deus não diz, mas sei, talvez um rei mais desconfiado chegasse da janela: mais ânimo, é esse aqui. Que cena grotesca, não? Ele queria matar aquele homem. E ele estava ali enaltecendo aquele homem. O homem cuja morte ele tinha planejado com a sua própria família. Zeres e seus amigos, ele tinha planejado. E ele saiu de casa com aquela certeza. Quantas vezes a gente sai de casa com uma certeza? Sem saber nada. A vida continua acontecendo. O Senhor continua sendo Deus. Quantas certezas? Quantas certezas? Quantos planos? O plano de Amã parecia perfeito, e até certo ponto o era, humanamente falando. Mas no final das contas, Deus é quem diz quem vai ser honrado ou não. Não importa os nossos planos, não importa a nossa astúcia, não importa absolutamente nada que façamos. Deus é quem diz quem será honrado e quem não será honrado. Todo o nosso plano, toda a nossa astúcia, todos os nossos subterfúgios, eles são facilmente reduzidos a pó diante da soberania de um Deus todo-poderoso. O que levou Amã àquela posição tão embaraçosa, tão humilhante? A sua idolatria, por certo. A sua idolatria por si. Todos nós conhecemos a vergonha e a desonra. A gente sabe porque em algum nível nós já passamos por isso. Todos nós, em algum nível, já passamos por alguma vergonha, por alguma desonra. E não é uma experiência boa, não é verdade? Não é um lugar muito agradável de se estar. Mas era necessário que fosse assim com Amã. Claro que sim, por causa da sua idolatria. O que eu quero dizer é que nós passamos muitas vezes por dores injustas nesse mundo. Decepções, dores, muitas vezes injustas, não provocadas por nós. Mas nós também passamos por dores que poderiam ser evitadas por nós. Muitas dores que passamos, muitas humilhações que passamos, poderiam ser evitadas por nós, se não fosse a nossa tolice. Discussões idiotas, tolas, contraproducentes. Não produz nada. Se não fosse a nossa insistência em agir fora da vontade de Deus, certamente que muitas dessas dores, muitas dessas humilhações poderiam ser evitadas. Após aquele episódio de honra para Mardoqueu e humilhação para Amã, o inimigo do povo de Deus, o inimigo do povo judeu,
ele volta para casa. O verso 12 diz: depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real. Amã, porém, correu para casa, com o rosto coberto, muito aborrecido. Olha agora, enquanto Amã vai para casa, Mardoqueu vai para onde? Para a porta do palácio de novo. Honrado, sim, estava honrado, mas ainda sem saber qual era o plano, sem saber o que queria acontecer. Ele não sabia qual era o plano de Ester ainda. Talvez com medo, talvez sem entender muito bem o que aconteceria, talvez sem entender o que acabou de acontecer. Mas isso tem tanto tempo, de repente me chamaram, dei uma volta no cavalo, todo mundo sabe quem eu sou, mas e agora? Voltou para a porta do palácio. A palavra não aponta para nenhum tipo de postura de autoexaltação daquele homem, de Mardoqueu. Não nos diz. Ao que parece, ele assumiu uma postura prudente e humilde. Lembra de prudência e humildade? Talvez Esté, que era sua filha adotiva, tenha aprendido um pouco dele. Mas ele assumiu uma postura prudente e humilde. Estava de volta à porta do palácio. Ele aguardava talvez aquilo que ele já afirmara antes para Esté: se você não agir, o auxílio virá de algum lugar. Era uma certeza que ele tinha. Ele estava na porta do palácio mais uma vez, talvez orando, talvez clamando. Como judeu, certamente conhecia a história do seu povo. Lembra? Ele tinha dado um basta naquela história de um judeu em anonimato. Ele tinha dado um basta. Talvez, quem sabe, enquanto orava, lembrava do seu pai na fé, Abraão, lembrava da aliança do Senhor com Abraão, lembrava que Deus falou para Abraão: olha, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Ou seja, eu vou punir o povo quando necessário, mas sempre estarei a sustentar o povo que eu amo e que eu escolhi. Quem sabe? Enquanto isso, sua mãe estava em casa. Mas sabe o que isso nos lembra? Aquele homem num cavalo, andando pelas ruas, sendo honrado. Certa vez, um outro homem, 100% Deus, 100% homem, num jumento, foi recebido em Jerusalém. Uma multidão honravam aquele homem. Hosana! 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 Todos honravam, com clamores. Um dia todos nós iremos honrá-lo. Um dia todos nós estaremos diante dele para honrá-lo. Porque a palavra de Deus diz que todo olho verá. Interessante, quando Jesus chega em Gadara, o homem com uma legião é o primeiro a identificar Jesus como Senhor. Senhor! Os demônios identificam, se prostram. Um dia ele voltará e todos os joelhos se dobrará, todos honrarão ao Senhor. Até os demônios se prostrarão diante do Deus Altíssimo. E um dia todos nós o honraremos. Agora, existe um detalhe: alguns de nós farão de bom grado. Alguns de nós, aqueles que amam verdadeiramente, aqueles que se arrependeram e que vivem debaixo da direção do nosso Senhor, farão de bom grado. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, de bom grado nós honramos o teu nome. Outros farão exatamente como Amã fez com Mardoqueu. Terão que honrar o Senhor, não de bom grado, porque não pertencem a ele. Amã estava chegando em casa, humilhado, teve que honrar, mas humilhado, não de bom grado. E que mulher maravilhosa Zeres, não? Quando ele chega em casa e fala com Zeres, ele fala assim: meu filho, vai dar ruim.
você pode ter certeza, se começou assim com Mardoqueu, você vai cair. É tudo que o homem quer depois de um dia desse. É tudo que o homem quer ouvir no dia que ele chega arrasado. Deu tudo errado. E vai piorar. Mas ela não estava mentindo, né? Talvez estava tendo uma palavra profética naquele momento. Ela não estava mentindo, certamente que não. E ele chega em casa, humilhado. E é chamado para um novo banquete. Quem sabe, talvez pensou, pelo menos, vou para o banquete. Ele não sabia o que esperava. Certamente foi um pouco indigesto para aquele banquete nesse dia. Depois do dia que ele tinha passado, certamente que ele foi meio indigesto, mas talvez pensando pelo menos. O que aconteceu nesse banquete, só no próximo domingo nós pensaremos. Mas um dia, não sei se antes da semana que vem, quem sabe hoje, mas um dia você seremos chamados para um banquete também. Você não vai ter tempo para se planejar. Amã também não teve, tinha acabado de chegar em casa. Você e eu não teremos tempo para se planejar. É engraçado que quando nós somos jovens, eu falo de mim, negócio de crente não é para mim agora não, estou muito novo. Não é assim? Para muitos de nós. Graças a Deus que nós temos aqui alguns adolescentes e jovens. Graças a Deus que entendem que não é assim. Um dia nós seremos chamados para um grande banquete. A gente não vai ter tempo de se planejar. Mas olha, a despeito de não termos tempo para se planejar, devemos estar preparados. Não teremos tempo para se planejar, mas devemos estar preparados. Quando nós comparecermos neste banquete, será para honra ou para desonra? Você, quando for chamado para comparecer, será para honra ou para desonra? Deus agiu em favor de Mardoqueu enquanto ele dormia. E Xerxes tinha uma insônia. Mardoqueu estava dormindo. Amã estava tramando mal. E Xerxes teve uma insônia. Mardoqueu nem sabia que estava passando perigo. Como nós, muitas vezes a gente não sabe que está passando perigo. Mas o Senhor está cuidando. Deus agiu, meus amados, em seu favor quando você ainda era inimigo dele. Romanos 5 vai dizer. Você nem tinha vindo ao mundo. Você nem sabia o que era a maldade do mundo. Mas Deus já havia cuidado de você. Quando você ainda nem pertencia a Ele, Ele já cuidava de você. Antes de você existir, antes de você saber, antes de você esperar qualquer coisa, Jesus cuidou de você no madeiro. Essa humilhação pública que Amã queria para com Mardoqueu, o seu Jesus passou. Ele foi humilhado publicamente. Mardoqueu foi poupado, Jesus não. Ele sofreu humilhação e derramou seu sangue em favor de mim e de você. Deus controla a história. Deus honra quem Ele deseja honrar e humilha quem Ele deseja humilhar. Ele não deve nada a ninguém, mas Ele honra quando e como deseja. Não é você que estipula se será honrado. Deus honra quem Ele quer. Antes de nascerem os gêmeos, amou um e odiou o outro. Amou um e aborreceu o outro. Ele ama quem Ele quer, Ele honra quem Ele quer. E isso nos lembra que nós nem sempre fomos filhos de Deus, nem sempre fomos povo de Deus. Hoje somos povo de Deus, mas antes éramos inimigos e Ele cuidou de nós. Eu quero finalizar lembrando aos irmãos, existe uma expressão chamada amigo do Evangelho. Já ouviram essa expressão? Fulano ainda não é crente não, é um amigo do Evangelho. Oh, meus irmãos, quem inventou isso foi Satanás. Não existe amigo do Evangelho. Ou você é inimigo para a desonra, ou você é filho para a honra. O Senhor nos salvou quando ainda éramos inimigos, para que possamos ser honrados debaixo da direção dEle, não por conta do nosso mérito, não por conta do nosso mérito, em absoluto.
existe o povo de Deus e os inimigos do Senhor que serão desonrados naquele dia. Por isso que a nossa oração deve ser: Senhor, que toda a minha família pertença a Ti, que todos os meus amigos, a minha casa, viva para a honra e glória do Teu nome hoje, que Te honrem hoje, para que naquele dia o Senhor possa nos honrar, nos receber no banquete celestial, para que todos estejamos honrados em corpo glorificado diante do Senhor. Talvez, quem sabe, muitos de nós não seremos honrados nesse mundo, mas certamente um dia, nos céus, todos honrados para a glória do nosso Senhor.